Conversando com vocês e tirando as dúvidas sobre aposentadoria. Então, se você tem alguma dúvida sobre aposentadoria, você não fica com ela não. Manda aqui para o nosso WhatsApp, que é o 991 22 2899, que é Super Carla Sanches, que já está aqui juntinho comigo, vai responder para a gente. Boa tarde, Carla, tudo bem? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente hoje. Perfeito. Bora lá, então, já para as perguntas dos nossos telespectadores, Carlinha? Vamos lá. Então, vamos lá. Recebo pensão por morte. Fiz 62 anos, tenho 20 de contribuição. Dei entrada na aposentadoria. Vou ter direito? É a Sueli Festugato. Vai sim, Patrícia. Antes da reforma, houve essa discussão, né? Se as pessoas poderiam acumular a pensão por morte, né? E também a aposentadoria. E foi decidido que sim, pode sim. O que acontece é que em alguns casos, né? Se essa pensão, por exemplo, for um pouco mais alta, pode ser que uma vai se reduzir ao salário mínimo, mas uma já sendo salário mínimo, a outra ela vai receber normalmente. Então, para você que está em casa, né, principalmente mulheres, né, às vezes param de pagar o INSS com medo de perder a pensão. Não, continuem, que você vai ter direito sim à sua aposentadoria. É o mesmo caso do homem, né? Se ele recebe uma pensão em razão da morte da sua esposa, ele vai se aposentar também. Perfeito. Vou fazer 65 anos em outubro e em janeiro completo 15 anos de contribuição. Parte com carteira assinada e parte com carnê. Já vou ter direito a me aposentar? É a Amélia. Vai ter sim, na verdade ela vai ter já, se ela já tem aí os 15 anos, embora ela vai fazer 65 em outubro, ela só vai completar os 15 anos em janeiro. Então ela só vai poder fazer esse pedido em janeiro, que é quando ela completou o tempo. O tempo e a idade tem que estar certinho. Então, né, eventualmente a pessoa ela já tem aí tempo suficiente, mas ainda não tem a idade. E no caso dela é o contrário, ela já tem a idade, mas ainda não tem tempo. E não tem problema nenhum, Patrícia, você pode juntar aí tempo de carteira com tempo de carnê, tempo de carteira, carnê e rural, não tem problema nenhum. Ai, que bom. Tenho 53 anos de idade, pago INSS há 8 anos. Tenho problema na coluna. Será que eu consigo me aposentar com escoliose? Sou a Nelly Alves. Precisa ver, né, Patrícia, se esse problema, né, se essa doença está incapacitando você. Porque a gente sempre frisa isso, né, Patrícia, né? O fato da pessoa estar doente não significa que você esteja incapaz. Então, precisa aí ver o documento médico que você tenha para verificar se há uma incapacidade ou não. Tendo essa documentação, você pode marcar uma perícia no INSS. Não passando no INSS, nessa perícia, pode sim fazer esse pedido na Justiça. Tenho 32 anos de contribuição, 48 de idade. Trabalho como vendedor. Falta muito para me aposentar? É o Fernando. É uma ótima pergunta. Ele está próximo dos 35, né? Porém, ele tem só 48 anos. Essa faixa etária, né, Patrícia, é o que a gente fala que foi atingida profundamente e em cheio pela reforma de 2019. Então, infelizmente, quando você completar 35 anos, vai precisar verificar qual regra de transição que você vai se encaixar. E pode ter certeza, você não vai se aposentar com 35. Vai ter que trabalhar um pouco mais para poder se aposentar, sim. Perfeito. Aqui agora não colocou a idade, mas vamos lá. Tenho 24 anos de registro e mais um tempo de rural. Sou o Adalto. Será que eu já consigo me aposentar? Aí a gente precisa ver, você disse bem, né? Hoje em dia a gente precisa saber a idade da pessoa para a gente ter mais ou menos uma noção, né? Mas ele com 24 anos, esse rural, por que a idade é importante? Porque a gente precisa ver até quanto esse rural a gente pode pedir, né? Ultimamente a gente pede esse rural desde os 10 anos de idade da pessoa até 1991. Então vai somar esse tempo de contribuição que ele tem. E aí precisa ver se com essa somatória ele está próximo aos 35 e também qual a idade, né? Sem falar que ele tem 24 anos, mas pode ser que essa atividade, a gente sempre gosta de lembrar, pode ser que tenha alguma atividade especial aí que aumenta o tempo de contribuição. Às vezes a pessoa é mecânico, trabalhou aí exposto a algum ruído, então talvez esse 24 pode virar um pouquinho mais, né? Perfeito. Vai ser esse caso aqui agora, Carlinha. Olha a contagem, hein? Vai lá, calculadora na cabeça. Tenho 49 anos de idade, 28 de contribuição, 17 em área insalubre, com poeiras e ruídos, e outros 11 em uma empresa de segurança privada, área com periculosidade. Já consigo me aposentar? Nesse caso, se a gente aumentar, né? Se ele for um homem, aí a gente tem um detalhe. Precisa também saber se é homem ou mulher. Mas vamos partir do pressuposto que seja um homem. Ele tem aí esses 17 anos de área insalubre, ele vai aumentar 40% em cada desse ano. E também, como é vigilante, o vigilante ele precisa provar que é armado. Isso é uma questão muito importante. O fato de você ser vigilante em um local e não estar armado
pode não lhe dar o direito, ainda que você receba periculosidade. Então, me parece que ele está bem próximo, até passando aí dos 35 anos. Porém, ele tem essa idade. Então, essa idade, talvez ele vai jogar aí para ele se aposentar um pouquinho mais para frente. Mas ele já está bem próximo e me parece aí, pela contagem, que está bem mais do que os 35. E é interessante também, né, Patrícia, o que a gente sempre fala. O fato de você não estar fechando o tempo agora, você pode discutir essas atividades especiais. O caso do vigilante, por exemplo, é um caso que é interessante você fazer o protocolo para ser discutido, porque na justiça ainda tem essa discussão. Se o vigilante armado ele merece receber aí, aumentar o tempo de contribuição ou não. Então, é uma questão interessante. Talvez você já ir discutindo esse tempo para garantir que ele esteja ali no seu tempo de serviço quando você for aposentar. Perfeito. Sou Maria Aparecida, moro em Paranavaí. Estou recolhendo MEI. Tem o direito de contar o tempo de lavoura com o MEI, Carla? Nesse caso, ela pode, só em caso de aposentadoria por idade, né? O MEI, a gente brinca que o MEI ele casa no caso de aposentadoria por idade. Então, se chegar lá aos 62 anos, ela não tiver ainda o tempo suficiente, ela pode juntar aí o rural. Porém, se ela tem aí uma intenção de aposentar por tempo de contribuição, que é aquele caso de 30 anos de contribuição ou mais, no caso da mulher, aí não vai contar, porque daí o MEI não conta. Porque o MEI é muito importante. Patrícia, o MEI ele serve para uma aposentadoria por idade e por um auxílio doença. Então, não serve para casos de aposentadoria por tempo de contribuição. Entendido. Sou a Edna e tenho um filho de 4 anos que é autista grau 1. Estou esperando a resposta do INSS. Eu, como mãe, vou poder trabalhar com carteira assinada? Provavelmente ela está pedindo um BPC para ele, que é aquele benefício assistencial ao deficiente. A resposta provavelmente é não. Porque se ela conseguir o benefício, quem consegue esse benefício? É justamente pessoas que não têm renda, né? E precisa desse benefício. E se ela trabalhar registrado, o INSS ele vai cruzar os dados e vai verificar que a renda subiu. Se a renda subiu, vai cortar o benefício da criança. Entendi. Então é muito cuidado, né? Quando todo mundo que recebe benefício assistencial aumentou um pouco a renda dessa pessoa, vai mudar. Então tem que ter cuidado antes de fazer, né, um registro em carteira. E também precisa ver, né, Patrícia? Às vezes o registro na carteira dela talvez vai ser maior do que ela recebeu o benefício. Então, às vezes, é importante ela trabalhar, né? Talvez conseguir um salário maior do que o benefício. Porque o benefício assistencial é um salário mínimo só e ele não paga 13º. Sou Alice, tenho 53 anos e trabalho com carteira assinada. Tenho artrose. Será que eu consigo me aposentar, Carla? É mais uma das questões da doença, né, Patrícia? A gente tem muitos problemas, né, principalmente de pessoas aí que começam dos seus 50 anos com problemas de coluna, problemas aí ósseos, né? Mas, mais uma vez, ter a doença não significa estar incapaz. Então, tem que ver essa artrose, o que ela está dificultando no trabalho dela. E, às vezes, dificulta mesmo. Então, precisa juntar toda a documentação médica para indicar se essa pessoa precisa ou não se afastar do trabalho. Perfeito, Carlinha. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Vitrine Revista. É sempre uma honra, um prazer te receber por aqui, viu, minha amiga? Imagina, eu que agradeço. E ficou lindo o estúdio novo. Parabéns, tá ótimo. Adorei a cor da cozinha, tá maravilhosa. Obrigada. Inclusive, é para lá que eu vou agora.